Bonjour! Neste vídeo eu vou conversar com você sobre os verbos e as preposições e também os pronomes que nós vamos utilizar com cada verbo. Para começar, eu vou fazer uma pergunta. Qual é a frase que você acha que está correta? Je le téléphone ou je lui téléphone? A frase correta é je lui téléphone e eu vou explicar por quê. Porque o verbo téléphoner, ele pede a preposição a. Então, ele é um verbo indireto. Ele não vai diretamente ao complemento. Ele tem uma preposição antes. E quais seriam as preposições? A é uma preposição, de é uma preposição, pour, par, chez, sur, sous, são preposições que ligam o verbo ao complemento, quando o verbo pede uma preposição. Então, existem verbos que pedem preposição e outros não. Em português é a mesma coisa. Em português, nós chamamos de regência verbal, saber qual é a preposição que vai com cada verbo. Em francês, por exemplo, o verbo aimer, ele é direto, ele não vai usar preposição. Então, quando eu substituo o que vem depois do verbo, eu vou substituir por um pronome direto, porque vai diretamente, ele não tem preposição. Então, eu digo j'aime le chocolat. Esse le é um artigo, não é uma preposição. Então, não tem preposição com o verbo aimer. Já em português, o verbo gostar tem a preposição, ele usa a preposição. Porque eu digo gostar de. Eu gosto de chocolate. Então, em português eu uso, em francês não. Então, não é sempre que eu uso uma preposição em português que eu vou usar em francês também. E pode ser também o contrário, que em português eu use e em francês não. Então, nós vamos ver alguns exemplos. Le verbe voir. Je vois Marie. Eu não tenho preposição. Então, eu vou usar os pronomes diretos. Je la vois, para substituir a Marie. Eu tenho vários vídeos sobre os pronomes diretos e indiretos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para que você possa fazer uma revisão. Então, é preciso conhecer o verbo para saber qual é a preposição que ele vai pedir e se ele vai pedir uma preposição. Existem verbos que pedem preposição e que também não pedem, dependendo do complemento. Ele é usado como direto e indireto. Por exemplo, o verbo acheter. J'achète la chemise, j'achète le vélo, j'achète le vélo à Pierre. Então, quando eu compro algo a alguém, para alguém. Então, quando eu falo desse alguém, eu vou usar a preposição. Quando eu falo do que eu compro, é diferente. Eu não compro a pessoa, eu compro o objeto para aquela pessoa. Então, ele vai usar o indireto e o direto. Então, por exemplo, j'achète le vélo é direto, então se eu vou substituir a bicicleta, je l'achète. J'achète le vélo à Pierre, je lui achète le vélo. A preposição também pode mudar o sentido do verbo. Parler de quelqu'un, estou falando de alguém. Parler à quelqu'un, eu falo com uma pessoa. Dire la vérité. Je dis la vérité à Sophie. Je lui dis la vérité. Je la dis à Sophie. Depende do que eu vou substituir. O verbo jouer é interessante porque quando eu uso preposição, se eu uso a preposição de, jouer de, é quando eu toco um instrumento musical, por exemplo. Jouer du piano. Usa-se a preposição a para falar de jogos e esportes, jouer au football. E sem preposição é representar um papel, por exemplo, no cinema, no teatro. Jouer un rôle, o cinema. É preciso conhecer cada verbo, não há uma regra exatamente para isso. Você precisa conhecer cada verbo para saber qual é a preposição que ele vai usar, se ele não vai usar a preposição. No meu livrinho de verbos, eu trago cada verbo e um desenho, para não precisar traduzir, e também trago
as preposições que cada um deles usa e o contexto de uso desse verbo, né? Então é para treinar a conjugação em contexto. Você pode usar também um dicionário, se você quiser, para procurar no dicionário, porque no dicionário ele vai indicar, ele vai trazer exemplos. Existem os dicionários de papel, né? Existem os dicionários online. O Larousse é um bom dicionário online que você encontra na versão francês-francês, monolíngue e também bilíngue. Não esqueça de fazer a inscrição no canal e também compartilhar o vídeo para que o canal possa crescer e trazer mais conteúdo. À la prochaine vidéo! Salut!